nação, saudações rubro-negras, gente, aqui é Giovana CRF, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bom, gente, o que falar, né, sobre esse empate do Flamengo contra o Cruzeiro no Maracanã. Hoje o jogo do Flamengo teve o Maracanã mais uma vez com ingressos esgotados, a torcida fez festa e tudo com bandeiras, balões, né, acreditando numa vitória do Flamengo, mas o Flamengo empatou. É isso, gente. Antes do vídeo começar, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificações e me sigam no meu Instagram, Giovana CRF. Bora pro vídeo. Gente, a realidade é que eu não sei o que aconteceu com o Flamengo hoje no Maracanã, entendeu? Eu realmente esperava um Flamengo muito mais forte, eu não sei vocês. Eu acho que todo mundo esperava um Flamengo muito mais forte do que o Flamengo que se apresentou hoje. Mas eu esperava um Flamengo muito mais forte, um Flamengo atacando, finalizando, porque o Flamengo não finalizou direito nesse jogo. Eu nem lembro se o Flamengo finalizou nesse jogo. Mas, cara, foi um jogo assim, como eu posso dizer, não foi nem lá e nem cá, entendeu? Realmente tinha horas que o Flamengo atacava, mas era aquele toquinho de bola, um pro outro, o jogador não sabia o que fazer, era o jogador perdendo a bola muito fácil, então realmente ficava complicado pro Flamengo, tanto que no primeiro tempo, pra mim, o Cruzeiro atacou bem mais do que no segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo ainda conseguiu segurar a bola, atacar algumas vezes, mas no primeiro tempo, pra mim, o Cruzeiro realmente atacou e apresentou mais perigo pro Flamengo do que no segundo tempo. E assim, falando de arbitragem, eu não tenho muito o que falar de arbitragem, que eu tô realmente pra falar do jogo, mas que eu fiquei revoltada com a arbitragem, fiquei. Não me surpreendeu, porque o árbitro eu já conheço, eu já sabia que ele realmente ia, né, prejudicar o Flamengo, mas assim, ele expulsou o jogador do Cruzeiro no final do segundo tempo, que me surpreendeu. Mas é isso, gente, eu não tenho muito o que falar de arbitragem, eu realmente quero falar do jogo com vocês. E esse jogo do Flamengo serviu como alerta, entendeu? Serviu como alerta pro Felipe Luiz, que ele também demorou muito para poder trocar os jogadores. Serviu como alerta e também serviu como alerta pro Flamengo, que não é porque tal time vai jogar no Maracanã que o Flamengo já venceu, entendeu? Esse jogo serviu como alerta. Agora, o próximo jogo do Palmeiras, né, que tá na briga pela liderança, vai ser contra o São Paulo, que é um time que está praticamente em crise, né? Não sei se eu posso me referir a essa palavra, mas é um time que não está vindo de uma fase boa, que foi eliminado da Libertadores em casa, perdeu o último jogo do Campeonato Brasileiro e eu não lembro onde vai ser o mando de campo desse jogo, se vai ser o mando de campo do Palmeiras ou do São Paulo, mas enfim, é torcer para um empate ou para uma derrota, que eu acho que vai ser difícil, mas eu tô contando aí com o São Paulo vencendo ou empatando esse jogo. E a torcer pro Flamengo vencer contra o Bahia, que o próximo jogo do Flamengo é contra o Bahia fora de casa, na Arena Fonte Nova. E tem aquele negócio, né, que o técnico do Bahia nunca venceu o Flamengo, eu espero que continue assim, que o Flamengo consiga uma vitória lá. Mas, gente, não tem que se esperar, entendeu? Porque o Bahia venceu o Palmeiras. O Bahia venceu o Palmeiras. Mas é torcer pro Flamengo vencer esse jogo contra o Bahia, porque o nosso dever de casa tinha que ser feito hoje. É o que eu digo, gente, o Flamengo ele tá perdendo muitos pontos à toa no Maracanã, entendeu? Porque pra mim o mínimo que o Flamengo tem que fazer no Maracanã é terminar o jogo com os 3 pontos, entendeu? A gente já perdeu os 3 pontos contra o Vasco, no primeiro e no segundo turno, que pra mim isso não tem lógica, entendeu? Empatar com o Vasco, pelo amor de Deus, né? Foi contra o Internacional no começo do campeonato, tudo bem que tava no começo do campeonato, mas assim, iria fazer uma diferença, entendeu? Contra o Botafogo, contra o Grêmio, agora contra o Cruzeiro, entendeu? Então, assim, são pontos que a gente perdeu que eu realmente falei, cara, agora no começo do campeonato eu não tô reclamando, mas lá na frente vai fazer diferença, e realmente tá fazendo diferença, entendeu? Porque a briga, ó, tá voltando. Se o Flamengo tivesse vencido o Cruzeiro hoje, seria 1 a menos, né? Porque o campeonato não acabou, mas vamos supor que seria 1 a menos pro Flamengo ficar preocupado. Só iria sobrar o Palmeiras por enquanto, mas, gente, o Flamengo não venceu. Agora é torcer muito pro Flamengo vencer contra o Bahia, fora de casa. E depois a gente pega o Botafogo, numa quarta-feira às 7h30 também vai ser fora de casa. E depois é o Palmeiras. Aí depois do Palmeiras a gente vai pra semifinal da Libertadores. É o que eu disse. Esse mês de outubro vai definir o futuro do Flamengo. A gente vai ver como é que o Flamengo tá se saindo. Eu espero que realmente seja um final feliz pra gente. Eu espero que seja o nosso mês. Eu espero que o Flamengo vá pra final da Libertadores, que avance na tabela do Campeonato Brasileiro. E é isso, a gente não pode perder ponto contra o Palmeiras. Não pode. Falando em Palmeiras, eu tenho um negócio pra falar com vocês que
não me engoliu, que foi a Leila Pereira também abrindo a boca pra falar merda. Entendeu? Leila Pereira querendo colocar o Flamengo na justiça. Ai, gente, eu não tenho paciência pra falar sobre isso, entendeu? Eu só queria falar disso com vocês. Que a Leila falou que era melhor colocar todos os times na Liga, sei lá, esqueci até o nome, e excluir o Flamengo. Caralho, eu não tenho paciência com essa mulher, sabe? Abre a boca só pra falar merda, entendeu? Eu não tenho paciência com essa mulher. Mas fala muita porcaria, gente. Ela fala muita porcaria. Tanto que anos atrás ela tava falando que o Flamengo dava mais visibilidade. Como é que agora ela abre a boca pra falar isso? Ah, eu não tenho paciência, gente. Mas enfim, foi um jogo que o Flamengo perdeu 2 pontos, né? Que a gente não esperava, porque assim, o Flamengo veio de uma vitória contra o Corinthians, que a gente não estava vencendo um bom tempinho, né? Lá na casa deles pelo Campeonato Brasileiro. E a gente tava contando com a vitória do Flamengo também em cima do Cruzeiro no jogo de hoje. Mas, gente, não deu, né? Como eu disse, não são todos os jogos que o Flamengo realmente vai conseguir vencer. Quem dera se fosse todos. Mas agora é a gente focar pro próximo jogo contra o Bahia, que vai ser no domingo. E depois, clássico contra o Botafogo, Palmeiras e depois, como eu disse, semifinal da Libertadores. É isso. Eu espero que o Flamengo vá para essa semifinal com a cabeça mais tranquila, com a consciência mais limpa de vencer o Bahia, Botafogo, Palmeiras, principalmente Palmeiras. Principalmente Palmeiras, porque assim, os dois times estão... eu não sei se o Flamengo vai com time reserva ou titular, por mim tem que ser titular. Mas assim, porque o próximo jogo dos dois times vai ser o jogo pela Libertadores. Aí eu não sei como é que vai ficar, mas assim, eu tô contando com a vitória do Flamengo. Mas gente, basicamente é isso, não tem muito o que falar. Eu só quero que o Flamengo tenha mais atenção, entendeu? Porque... o jogo de hoje serviu como alerta, serviu como exemplo, que não é porque o Flamengo vai receber um adversário no Maracanã que a gente já venceu. E, cara, é isso. A gente tem mais atenção, a gente tem mais foco no jogo, porque o Flamengo realmente, nesse jogo de hoje, sabe, ficou só dando um toquinho de bola. Quando o Cássio também, cara, eu tenho que falar a verdade, o Cássio também agarrou pra caramba. Cássio, cara, meu Deus, eu não tenho o que falar. Parece que esses goleiros contra o Flamengo viram não sei o quê. Entendeu? O Cássio já tinha fama de bom goleiro, mas assim, meu Deus, contra o Flamengo é uma coisa absurda. Mas o Cássio também defendeu muito. Os jogadores do Flamengo, na cara do gol, ele defendendo. Coisa de maluco, gente, coisa de maluco. Mas, cara, é isso. Eu fiquei com medo, fiquei com muito medo de quando o Gabigol entrou dele fazer gol. Isso não posso negar, eu fiquei com muito medo. Mas assim, não deu em nada, né? O juiz tinha dado 6 minutos de acréscimo, acabou o jogo. E é isso, cara. Eu realmente não tenho muito o que falar. Eu só quero que o Flamengo tenha mais atenção nesses próximos jogos. Depois vai ser o jogo contra o Bahia. E depois vai ser aquela sequência de jogos pesados que eu disse pra vocês. E é isso, gente. Só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Vamos torcer aí, né? Pra esse elenco do Flamengo treinar bastante. Pra vencer contra o Bahia. Porque, né? A nossa liderança pode tá em risco, né? Eu sei que o Flamengo continua líder, 55 pontos. Mas assim, tá em risco. Porque se o Palmeiras vencer contra o São Paulo e o Flamengo bobear contra o Bahia, já era. Vai ficar pior ainda a situação. Então é isso, gente. Agora é torcer, né, pro Flamengo vencer contra o Bahia, pra continuar tudo tranquilo no nosso ambiente. Que estava tudo tranquilo até demais, né? Mas continua tranquilo, gente. Esse empate aí contra o Cruzeiro não significa que começou uma crise no Flamengo. Foi um empate pro Flamengo realmente ter mais atenção ao longo do campeonato. Entendeu? Mas é isso, gente. Eu quero que vocês deixem agora a opinião de vocês aqui nos comentários. Se vocês acham que algum jogador do Flamengo hoje que saiu muito mal. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Beijo, saudações rubro-negras. E vá pra cima deles, meu gol.